ele lendo, conversando, né, com o chefe dele, que escreveu Memória de um Sargento de Milícia, né? Uhum. Imagina, nossa senhora, essa conversa, cara. É, Eu acho que o cara já vai lá, "Não, deixa ele aí, isso daqui é uma pepita de ouro, isso aqui é, um, é uma candeia de luz ali do é, lado. Só ele estar aqui já deixa esse é moço aí. sensacional. E é legal que o jornal, eu não me lembro o nome do jornal, Gazeta, Rio de Janeiro, o nome é assim. Mas no domingo. Imprensa Nacional. Oi? Imprensa Nacional. Imprensa Nacional? Será mesmo? Não, não tinha uma É. coisa do Rio de Janeiro, uma coisa assim? Não. Em 1856, entrou Ah, para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, tá. que depois se tornou seu protetor. Não, mas não, tá. Mas o nome do Colaborador Correio Mercantil. Correio Mercantil, tá, tá, é. É Imprensa Nacional empresa, mas o jornal Correio Mercantil. O Correio Mercantil, aos domingos, virava um jornal chamado A Pacotilha, que era um jornal irônico e que fazia críticas e tal, porque era a época do. Né, estamos falando o quê? Da época do Machado é, ali jovem? 1854. Isso é escravidão. Estamos no segundo reinado. Né? Escravidão, imperador, catolicismo, religião oficial do Estado. Pense que ninguém casava bom, divorciar jamais, né? Ninguém casava em cartório. As pessoas casavam na igreja. Agora, a galera que faz pesquisa do século XIX queria saber como é que era uma família no século XIX, tinha que ir nos livros de registro de igreja para saber sobre casamento, morte, batizado, essas coisas. Sendo o catolicismo religião oficial, todo mundo era obrigatoriamente católico. Mas eu não quero ser católico, não conta. Não fala nada. Porque uma igreja é religião oficial de Estado, né? E esse era esse país. E daí a Pacotilha era um jornal liberal aos domingos, do Manuel Antônio de Almeida, que fazia crítica do Império, que fazia crítica, inclusive crítica, ao romantismo, que era o estilo literário da estética oficial do Segundo Reinado. Então tinha todo um rolê de, 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 como é que chama? De irreverência, né? O próprio o livro do Manuel Antônio de Almeida, os Memórias das Milícias, ele saía, ele sai num clima de reverência e saiu como folhetim no jornal aos domingos, na versão dominical. E foi nesse caldo de cultura que o Machadão. É isso que eu pensei. Eu não sou expert em literatura, mas tudo leva a crer, tu me corrija se eu estiver errado, que ele entrando nessa coisa da ironia do romantismo, vendo Uhum. as coisas dessa forma, ele entrou de cabeça no realismo, né? O Machado, seja bem-vinda, Andressa. O Machado, ele começa escrevendo livros românticos. Eu não me lembro, o Rodrigo mandou beijo para todo mundo, não pôde vir. Ele tá de férias e com férias da classe trabalhadora a gente respeita. A gente não mexe com isso, né? Mas o Rodrigo que é o cara que estuda literatura romântica, romance, inclusive, né? O gênero romance e tal. Mas essas coisas eu aprendo muito, muito com ele, né? Agora. O é, Machado tem uma fase O realista, Machado né? começa romântico, né? Ele começa romântico, e eu não lembro dos outros livros, quais românticos dele, mas, por exemplo, o Yaya Garcia é um livro metade romântico, metade romântico, metade realista, né? Que é uma transição. E daí, com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é considerada a abertura do realismo no Brasil. Só que olha que doideira. O que que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que é um defunto autor. Ele mesmo fala, né? Eu sou um defunto, seu cara morreu, ele resolve escrever a biografia. Mas ele não morreu? Morreu. Então, como que o morto escreve biografia? Aí você vai falar que o estilo é realismo? Mas que realismo é esse que o morto escreve? Então, o realismo do Machado, ele é um realismo com os três pés na fantasia, no delírio, por assim dizer. É um realismo delirante, né? Bom, o que a gente vai ver hoje, que é o Igreja do Diabo, né?
É uma história do demônio dando um tete a tete com o Todo-Poderoso, falando: Ó, chega, eu vou criar meu rolê e ninguém vai me impedir. Que realismo é esse? É um realismo que vem carregado de símbolo, né? É um realismo mágico. Não sei, só sei que foi assim, né? Mas Legal? aí a gente pode dizer que, pelo fato dessa fantasia ser o enredo da história, ele volta para o romantismo? Não, Não. É, não, né? não, é legal que esses limites entre realismo. Quando você pega, por exemplo, o romantismo francês é muito realista. Quando você pega o vermelho e o negro do Stendhal, né? Você pega. Que mais que tem? Balzac, né? É um romantismo carregado de tonalidade realista. Há quem diga que a vertente romântica é mais uma expressão do trágico alemão, enquanto que a vertente realista ela tem uma marca muito francesa, né? E o Machado ele tá e tem uma dimensão inglesa também. O Machado é muito shakespeariano, o que faz do Machado um ponto legal, na minha opinião, de diálogo com o Freud, que a gente aqui, a sexta, a gente lê Freud e a gente direto tá esbarrando no Goethe e no Shakespeare, né? Goethe e Shakespeare, Goethe lendo Freud, né? O Machado é isso aí, vocês vão ver que vai estar na referência do Machado, né? Quando ele não tá citando Goethe, ele tá citando Shakespeare, algum dos dois, ele tá citando também, né? O próprio Machado de Assis é uma espécie de pós-romântico ou pós-realista, né? Se a gente pensar, se a gente brincar de falar, ó, desculpa, falei Machado, né? O Freud, né? Se a gente falar, tá bom, vamos brincar de chamar o Freud de literatura, o que eu não acho nenhuma ofensa, diga-se de passagem, muito pelo contrário. Talvez o Freud seria uma espécie de crítica realista ao romantismo, tem, né? Tem um jogo desse aí. Vamos lá ver o que acontece? Ó, deixa eu pegar o texto aqui. Fábio, aí quando a Oi. gente vai lendo e aí, por exemplo, qualquer noção psicanalítica que a gente vá tendo, alguma ideia ali que bate com Freud, aí a gente faz essa ponte, é isso? Na Ah, leitura? sim, gente, vamos fazer os nossos esquemas igual, né? Que sempre dá certo. Aqui é tudo nosso e o que não for, nós toma. Então a gente vai lendo, vai parando, vai dando opinião, vai brigando com o Machado, vai rindo junto com o Machado, né? E a gente vai se divertindo aqui, porque acho que o barato dessa leitura, eu tenho a impressão. Teve até uma vez que aconteceu, né? Da gente fazer um encontro, aí não gravou, eu falei, vamos fazer de novo, né? A leitura, né? E sai diferente, né? O nosso modo de ler, né? Porque cada vez que a gente debruça no texto é uma coisa, né? Como diria meu antigo analista, né? Aqui, assim, cada enxadada é uma minhoca, né? Então, eu acho que é legal a gente fazer desse modo, né? A gente. O barato da leitura é a gente lendo, né? Então tá aqui, Contos Consagrados. Esta edição, eu gentilmente, bem assim, Jack Sparrow, roubei e escaneei eu mesmo, de próprio punho, deste livro aqui, desta edição, que é uma edição linda que saiu todos os contos e romances consagrados de Machado de Assis. Saiu 3 volumes em capa dura. E eu tenho muito mais gosto de literatura que juízo. Fui lá e comprei, né? Um box lindo. E esse daqui é o volume que tem os contos, tá? E na página. Onde é que tá? Na página 369 começa a Igreja do Diabo. Logo depois, eu acho que começa. Acho não, começa o texto que acho que é o responsável de eu ter ido para literatura e para psicanálise. É um texto do Machado chamado A Cartomante. Quem gosta de Machado de Assis deve conhecer esse conto, que eu li a primeira vez aos 14 anos, e daí, por causa dele, eu fui ler Shakespeare, e daí, por causa dessa gente, eu tô aqui, né? A culpa é toda deles. Vamos lá. A Igreja do Diabo. De uma ideia mirífica. Ideia mirífica quer dizer ideia maravilhosa. De uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja.
Embora seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Tem um livro do Machado chamado Papéis Avulsos? Será uma citação? Um easter egg do Machado? Não sei. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Ou seja, o diabo era Uber, né? Era isso, né? Era uberizado. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões, ou destruí-las de uma vez. Vá! Aí, Fábio, Oi, fala. aí nessa parte eu vi uma coisa edípica. Não sei se tu percebeste assim Ah, essa coisa dessa competição, né, com o pai. Ele ia ter uma igreja melhor, uma igreja que já que ia destruir a igreja do pai dele. não, total, né? Não, não, a recusa da castração, né? Eu sou o filho querido, afinal, o Lúcifer é o senhor da luz, né? E se torna Aham. o homem das trevas, o deus das trevas, o demônio das trevas, mas ele é o filho mais brilhante, o mais lindo, e aquele que se rebela contra o pai. Olha lá, né? O tio Freud, maldito tio Freud, tendo razão. Só mais uma vez, né? Lembrando que isso daqui é um conto de antes do Freud, né? Então, Sim. vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja é uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Sensacional, né? Porque há vários modos de afirmar, inclusive a negação. Negar o pai é um modo de afirmá-lo. Então a negação de verdade só pode ser de um jeito? Não sei, talvez, né? Só, né? Tem uma certa dialética negativa aqui, né? É interessante, né? Machado, né? Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça, estendeu os braços. Opa, temos um salve aqui. Edival, olha lá, essa frase me pegou de um jeito. KKK, o Edival, nosso antropólogo a tiracolo aqui. Eu também acho, viu, Edival, quando eu li isso, eu reli agora. Essa frase, a gente lê ela e fica, nossa, velho, será? Não é? É um negócio assim terrivelmente gostoso para as ideias, né? Fala, como assim? Será que é isso mesmo? Eu não consegui achar que essa frase está errada até agora. Eu tô meio que procurando, assim, né? E é interessante, né, que, como o Edival levantou agora, ele mexe mesmo, porque a impressão que dá é que se a gente voltar ali para o totem tabu, né, porque ali tem um negócio do contrato social, né? Uhum, A gente vai matar o pai, mas a gente vai fazer um contrato. Aqui parece que ele quer matar o pai, mas ele quer colocar, quer se transformar no pai com toda a autoridade e gozo, né? uhum, claro. Sim, sim, ele quer justamente, não é mesmo uma busca por uma convenção coletiva. Ele quer tomar o lugar do pai. Ele Sim, quer ele ser Deus, né? sim, sim. Totalmente de piano, né? Total, assim, não tem como, não tem como. É de piano full, né? Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil, né? Esse varonil é coisa de digno de varão, de homem, masculino. Olha aqui a dimensão fálica aqui, né? Coisa varonil, né? Coisa, né? Enfim. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. É legal que é imagético, né? A gente imagina essa cena, né? É um filme, né?
Quem era mestre das cenas também era José de Alencar. Nossa, José de Alencar, você lê, parece que você tá vendo um filme de... Tem um livro do Alencar chamado Tio. Recentemente caiu nos vestibulares e tal. Eu tenho a impressão que o Tio é o Tarantino, é um filme do Tarantino do José de Alencar. Né? Esses caras, o Alencar, o Machado, o Manuel Antônio de Almeida, eram muito bons na caneta, sabe assim? Uns caras na pena, né? Eram muito bons. 2. Entre Deus e o diabo. Deus recolheu um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada, com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo, né? Rindo, mas por todos os Faustos dos séculos e dos séculos. Eu avisei, ou ele vai citar Shakespeare, ou ele vai citar Goethe. Olha o Goethe aqui. Né? Não tem escapatória, né? Então, E aqui, isso daqui, será que é porque ele estava com a ideia de levar toda a humanidade para essas experiências que não eram possíveis, que ele levou Fausto, é isso? ele Será que... tá tomando o Fausto como emblema, né? Tipo assim, esse velho no céu seria o Fausto, né? E falou: olha, não, fica tranquilo que esse é teu último, que daqui a pouco não vai ter mais, porque eu vou apresentar, né, as minhas alegrias, né? O meu gozo último, né? O sentimento Uhum. oceânico, Evoé, né? Que é a promessa de E, toda entrega religiosa. O meu sentimento oceânico vai ser o sentimento oceânico que vai revelar a todos a verdade, né? Enfim. sim. Aqui, deixa eu ver, tem mais uma nota aqui. Edival, com essa corporação eu já vou ler. Ah, então, cara. Né? Bom, eu particularmente, toda vez que eu vejo o Fausto, eu tenho uma coleção de Faustos aqui, né? Porque uma galera escreveu o Fausto, né? Tem o Fernando Pessoa tem um Fausto, o Marlowe é o primeiro que registra na escrita que se tem notícia, né? Que é um escritor da Inglaterra, da Renascença inglesa. Depois muito depois no romantismo, o Goethe, tem quem mais? Como é que é? Ah, tem uma galera de gente escrevendo. O próprio Thomas Mann tem um Fausto, além da Montanha Mágica, que é bem fáustica também. Então, assim, o Fausto é um mito literário, assim, fundamental. Vamos lá. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, diz o diabo, né? Mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabe o que ele fez? Sabes o que ele fez? Perguntou o senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata, em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Aí Deus, né? Viesse dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir os aplausos dos mestres. Verdade é que nesse caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Não, vai? Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensasse em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória, qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começara desde alguns séculos, e é que as virtudes filhas dos céus são em grande número comparáveis às rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão as de pura seda, de seda pura. Aí, É. Fábio, Oi. nessa parte aqui parece um engodo, né?
É isso que ele está se referindo? Eu vou chegar e vou atrair todo mundo e eu vou, tipo, fazer com riquezas e atrás vão vir as franjas de seda, porque até então eram franjas de algodão, né? Uhum. Então, será que não remete a isso? Como se, no final das contas, ele também estivesse buscando uma coisa que não fosse aquela humildade que a gente vê na palavra de Cristo, né? Seria uma coisa um pouco diferente, né? É isso que ele quer. O que que ele? Porque eu fiquei nessa dúvida. Ele era franja de algodão, mas ele vai trazer as franjas de algodão para trás virem as franjas de seda, né? Para mim, um outro jeito, muito mais da cultura pop de dizer, mas assim, é uma leitura muito minha, obviamente, mas da cultura pop de dizer o que ele está dizendo, é que tem um verso de uma música do Titãs, que se não me engano tá num disco que tem um nome muito. Bom, eu posso estar errando o nome do álbum, mas enfim, acho que tem a ver. Que é o Jesus não tem dentes no País dos Banguelas. E daí tem uma música do Titãs que ele fala assim: não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Sabe? É meio como se tem outra música que me lembra, é quando é, quando o Adoniran Barbosa ele fala como é que que era na fita amarela, né? Ainda que a morena sapateasse no meu caixão, né? Parece que ele tá sapateando na moral do outro. Tem um desdém, né? Porque ele fala: olha só, essas rainhas que são filhas do céu e que têm mantos de veludo, mas rematados de Que, algodão. que são Elas as são as virtudes, né? virtudes. São as virtudes. Ou seja, olha só, as virtudes que você promove não vão ser nada. Eu vou trazê-las para mim e essas vão trazer as de seda. Ou seja, mano, o meu reino é assim, é meio a Valesca Popozuda dando beijinho no ombro, né? Eu gosto muito dessa profanação de pegar a cultura erudita e fazê-la conspurcar com a cultura popular. Gosto. Profanações são os meus departamentos favoritos, né? E eu vejo assim um demônio Valesca Popozuda, né? Falando do beijinho no ombro. Ó, beijinho no ombro para as inimigas de plantão. É isso. Vou chegar arrasando. Né? Bom, e daí vem Deus, né? Só olha e murmura, né? Velho retórico. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham a vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos, deixa eu mudar aqui assim. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas ou moedas ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detém em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz da Irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Voa negócios mais altos. Tá prometendo. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor, né? Fitaram, olharam, né? No Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu que és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Não, já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Aí eu só quero fazer uma observação muito mal educada, que óbvio,
a minha loucura de cultura pop, eu só consigo imaginar o Jack do final do filme do Titanic afundando naquela tabuinha. Só que esse não sei se seria tão céu, porque ele faz por amor e o amor tem algo de egoísta. Esse não, esse daqui, que é o velhinho que tá entrando no céu, né? Ele, o que que ele fez? Ele se jogou para deixar o jovem casal se salvar. Não é verdade? Ei, Fábio, Oi. eu também lembrei do Titanic. Você também lembrou? Maldita Uhum. cultura pop, né? Fábio, aqui atrás ele fala uma hora: tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer ao espírito da tua espécie, né? Uhum. Replicou-lhe o Senhor. É. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. Eu acho que isso daí ele está fazendo uma ironia com relação aos líderes religiosos, que na realidade de líderes religiosos não tem nada, né? É Sim. isso, mais ou menos? Eu diria É, até que ele está fazendo uma crítica a toda a extrema-direita do século XXI no Brasil, no parlamento, gravando no TikTok e falando que é santo, e a gente sabe aonde vai essa santidade, né? Né? Essa gente aí a favor da vida, né? Defensores da família e do bem, e da moral, dos bons costumes. Essa renca toda que sempre existiu. E agora faz carreira em rede social, mas a gente sabe de que buraco veio. Tá sim. aí, ó, desse lugar Ele está aí. falando, isso daí É, já está gasto. Isso que tu está já, fazendo, já tem muita gente fazendo. Deus estava cansado no século XIX. Imagina agora, né? É meio isso. Lá vem de novo o falso moralista, né? Porque eu até costumo brincar que eu falo que falso moralismo é uma redundância. Oi, Maria, Maria José, dei um mutezinho aqui, que tava escapando o ruído. Eu vi de sombra aqui também, bati o olho aqui rapidão, que Marcinho tá aqui hoje. Seja bem-vindo, Márcio, meu querido, como é que você tá? Tudo jóia? Super Márcio aí, psicanalista Tudo caminhando. sensacional, grande Tudo certo. companheiro. Valeu a presença aí. Enfim, é essa ordem, né, da moralidade, que, enfim, eu costumo dizer que falso moralismo é redundância, né? Que todo moralista é falso e todo falso é moralista, né? Sempre acontece, né? Aí vai lá, né? Depois de vida honesta, vai lá. Né, ele fala: nenhum público, água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão, né? O detalhe, né, e tal. Aí o diabo, né? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros. Para o misantropo, é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai, vai. Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe o silêncio. Os serafins, só um minuto aqui. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. 3, né? A boa nova aos homens. Uma vez na terra, deixa eu só- o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa a enfiar a cógula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, a uma voz que reboava nas entranhas do século. Essa cógula beneditina, o que consta é a roupa, né, o indumentária de um monge, né, como um monge satânico a espalhar a palavra. Ele prometia aos seus discípulos fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele, para retificar a noção que os homens tinham dele, e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Ou seja, estava o diabo dizendo que o diabo não é tão feio quanto se pinta, E, né? e aqui também, né, ele prometia aos discípulos fiéis as delícias da terra e todas as glórias, os deleites mais íntimos, né? Hum, Então, quando ele fala aí, é como se ele estivesse prometendo um prazer sem freio, né?
Gozo. Assim, porque a neurose religiosa, ela é justamente o contrário disso, né? No caso, ela reprime justamente Aham. essa busca dessa sexualidade, desse Uhum. gozo, né? E Uhum. aqui eu acho que ele estava dizendo, não, a gente vai acabar com isso e todo mundo vai gozar à vontade. É. Sim, sim, sim. É a proposta né, do gozo perfeito e sempre, e sem limite, Aham, né? sim. A, Aham. a orgia não só gastronômica, de todas as ordens, estéticas, sexuais e tal, Sim. né? E a gente viu lá o supereu cultural, né? Vamos Ah, dizer, sim. a igreja tem o supereu da igreja, né? Então, Uhum, é uma coisa muito complexa, né? Ele vai tentar destruir esse supereu, né? Esse sim. supereu cultural, vamos dizer assim, que está imposto já há muito tempo, né? É. Ele vai tentar dar um caminho só do puro prazer, né? Do puro Sim. prazer, né? Por excelência, né? Aí dizia ele: sim, sou o diabo, repetia ele. Não, não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Bom, se a dúvida era tomar o lugar do pai, agora a gente sabe que não há nenhuma, está enunciado no texto, né? Vamos lá. Tomai daquele nome, inventado para o meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, eu vos darei tudo, 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 tudo. Faltou aquela risada do Doutor Abobrinha no Castelo rá, né? Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em sumas multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. Olha a cisão natureza e cultura aqui. O retorno da natureza como retorno demoníaco e tal, né? Toda uma crítica ocidental aqui. O, E aqui vem os o, o- 7 pecados, né? Aqui ele é, vai falar dos 7 pecados capitais: luxúria, é. soberba, ira. Essa pira aqui de natureza e cultura aqui, nosso amigo Edival aqui tá nadando de braçada, tá dando pulos de alegria, né? A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais, e muitos bons do Isope, virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca os seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. Eu acho que esse demônio é Foucaultiano. Tem um texto do Foucault chamado A Genealogia da História, e que ele fala, por exemplo, da origem da ciência, que a ciência vem mesmo da vaidade, né? Da vaidade de um cientista superar o outro, e não do desejo pela razão, né? E essa busca por uma genealogia que é cinza, que os começos nunca estão dados, mas sempre vem lateralmente, a partir de das ideias do próprio Nietzsche e tal. Esse diabo aqui, em algum momento, ele tem algo de Nietzscheano, né? Eu não de Nietzscheano também, mas algo de Foucaultiano,
né? Parece um diabo Foucaultiano. O que eu acho que o Foucault ia adorar. O Foucault ia adorar. Aquela frase sobre a verdade só me lembrou de lá o Edival. A frase sobre a verdade só me lembrou dele. Sim, esse demônio é um demônio Foucaultiano, né? É interessante que ele é um demônio Foucaultiano, assim. Bom, e o Foucaultiano, o Foucault o Foucault, ele ia adorar essa metáfora de chamá-lo demoníaco, eu acho, assim. Ele era um grande sarrista, de certa feita, né? E uma É, coisa também interessante aqui, né, Fábio, é que essa destruição do pai, né, para criar a própria religião, é também a destruição do super-eu, né? Mas ao mesmo tempo é uma afirmação, né? Porque aí, justamente por aquela frase lá que o Edivaldo adorou e que parece sensacional, é, é, é- aí que tá. É aquilo, só existe um modo de negar, mas é que você tem uma afirmação pela negação, né? No princípio hegeliano lá da dialética negativa, né? Então, assim, de tanto negar Deus, ele afirma, né? Só é possível ver a gula à luz de um jejum, né? Perde o sentido, né? Qual é o intenso se não há o fraco, né? É, é, Sim. A impressão que dá é que quando você destrói toda essa cultura, né, de, por exemplo, vamos evitar gula, vamos evitar ira, vamos viver de uma forma mais tranquila, onde não existe inveja, né? Que são questões assim éticas e morais. A impressão que dá é que a destruição disso faz com que a gente tende a retornar isso, né? Mais na frente, porque é, 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 é como se formou a organização cultural, né? Então é como tu está falando, essa ambiguidade ela vai ter que existir. Em um momento ela vai ter que retornar para aquele sentimento de paz, onde as pessoas possam afirmar o contrato social, né? Onde a gente possa ter segurança, né? De uma certa forma, na forma de lidar no laço social, né? Então acaba que uma leva a outra, aí a outra leva a uma, acaba que essa ambiguidade ela está sempre ali, né? E você sabe que você está falando agora, eu estava viajando aqui nessa ideia dessa ambiguidade, das ambivalências e tal. E é interessante que, assim, o Freud coloca, se não me engano, na interpretação dos sonhos, né? Que, assim, para o inconsciente não tem não, né? E é legal isso, assim, de que se o demônio ele é um ser de negação, é preciso que haja uma positividade para ser negada. Senão a negação perde o seu sentido, né? E é uma incapacidade de sair de um jogo dialético, né? E que aí que tá uma armadilha. Mas bom, a gente vai chegar lá, mas é engraçado como isso vai se tornando algo do impossível, né? No longo do próprio conto, né? Mas vamos lá, vamos lá. As turbas corriam atrás dele, né, do demônio, entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava ali o braço esquerdo do homem, o braço direito era força, e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Eu só quero lembrar que eu sou canhoto, tá? Eu aqui me senti super representado na igreja do diabo, ponto para Satã. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Assim, é preciso lembrar que o bom gosto do Machado não tem limite. Você sabe que canhoto é sinônimo para demoníaco, né? Então é canhoto, manco, coxo, gauche na França, né? Esse tipo de coisa, estranho. Outro sinônimo para canhoto, sinistro, sabe, né? O sujeito que é canhoto, ele é sinistro. Eu sou sinistro, né? Então, assim, é um sinônimo para demoníaco. Então, nada mais esperável esse comentário que tá vindo aqui no chat deve ser o Edival. Será que o Edival vai comentar um livro do Ginsberg que eu tô imaginando? Vamos ver se é. Vamos aqui. Eu costumo acertar as coisas, né? Ah, não, foi a Lia. A Lia comentou aqui. Oi, Lia. Lia também é sinistra. Temos pessoas, como diziam os cariocas, né? Sinistros,
né? Também é sinistra. Eu tava falando do Edival, porque o Edival deve conhecer, com certeza que ele gosta desses rolê. Tem um livro do Carlo Ginzburg, historiador italiano. Eu devo ter citado aqui algumas outras vezes, um livro chamado A História Noturna. É um livro assim maravilhoso do Ginzburg. Particularmente é o livro meu da biblioteca, porque inclusive eu tenho ele assinado pelo Carlo Ginzburg. Oi, o Carlo Ginzburg veio dar uma palestra aqui na USP e eu fui lá, seu Carlo Ginzburg, assina pra mim. Ele assinou e eu fiquei 5 dias sem dormir. Aí, no História Noturna, o Carlo Ginzburg, ele fala justamente dessa questão, ele vai, ao final do livro, vai chegar nessa questão dessa, dessa questão das representações demoníacas dos demônios como representações de assimetria. Vale lembrar que Édipo também era manco, né? Édipo significa pés mancos. Né, pés furados, né? O Édipo era claudicante, né? Que mancar é uma das características do demônio, né? E várias, até na cultura pop, você pega o Hellboy, né? O Hellboy tem um braço normal e um braço gigante, ele é assimétrico, é da assimetria, né? Os cantos africanos tão endemonizados, ele tem uma simetria em tercina, em terças, né? O samba tem tum, tá, tum, né? Essa cadência manca do samba, né, era interpretada por muitos, preconceituosamente por muitos da cultura ocidental como uma das questões da própria questão demoníaca dos africanos e tal, né? Então é muito interessante o Machado sempre acertando trazer essa dimensão dos canhotos, né, como essa irregularidade, essa assimetria que marca, né, as coisas do demo, né? E a companheira Ali aí, que é canhota também, super legal. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava todos, menos os que não fossem nada. Olha só, menos os que fossem nada. Queria lembrá-los que na Bíblia fala, como é que é? Que não cabe o reino do céu está para todos, menos para os mornos. Se pro demônio fala, só, como é que é? Aceita que desce o canto, só não pode não ser nada, ou seja, só não pode estar no meio, em cima do muro, só não pode ser morno. Ou seja, olha lá o demônio repetindo Deus, né? Olha onde é que ele vai parar, né? Mas vamos lá. Posso nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi da venalidade, né? Da dimensão venal, né? Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à proporção moral do homem? Né? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demonstrou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia, e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária, ou de outra espécie, nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa. E nada mais proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salvo, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse,
convertendo o respeito em simples adulação. Era este o sentimento aplicado, e não aquele. Ou seja, ele aprimora. Não, só pode ter respeito se for por, né, se for por interesse. Mas olha, se for por adulação é melhor. Melhor ser um adulador, né, um puxa-saco, né? Muito melhor. Ah, então é isso que vai valer, né? Começa a ver que começa a ficar difícil, né? A sustentar a condição da negação por si só. Como é que pode haver uma negação pura, né? Como pode haver uma negação sem afirmação de coisa qualquer, né? E Enfim. essa questão venal, junto com a questão que a venalidade e a hipocrisia são permitidas, ele fala, né? A Aham. partir de agora. Então, é como Cultivadas, se né? a pessoa. É, cultivadas, é como se a pessoa vendesse o caráter dela, né? Como se ela fosse vender uma influência política, como se ela fosse aceitar suborno por um preço, né? A partir de agora, essa venalidade e a hipocrisia andando junto estariam liberadas, né? Tem um deputado brasileiro, muito pequeno, muito jovem, de Minas Gerais. Não me recordo o nome. Mentira, só não estou falando. Né? Eu leio isso daqui, mas nossa, eu quase falo, rapaz, você não morre mais. Tem um moço aqui falando de você. Acho que já sabia, eu estava projetado, né? Porque olha só, mas que eu leio isso daqui, eu falo, menino, olha como é você. Sério, eu não consigo não pensar, né? É que, poxa, olha lá, Vivi. Poxa, a Vivi disse, poxa, né? Não fui eu que disse, foi a Vivi que disse que é um tal de Nicolas. Nicolas, né? Como é que é? Não sei. Pode ser, será? Olha, eu aqui na Igreja do Diabo eu vou reservar o meu direito à mentira, não sei, né? Para arrematar a obra. Eu queria dizer também que eu me sinto muito à vontade, porque no meu caso, particularmente, eu não só sou canhoto, como eu nasci no dia 1º de abril, que é dia da mentira. Então, assim, muito, muito representado aqui pelo rapaz aqui. Eu gostei da ideia dele. Não sei se vai dar certo, né? Maria Augusta, pronto. Maria Augusta, eu não vou dizer. Maria Augusta já escancarou. A galera, você fala da Igreja do Diabo, a galera, não, tá vendo? Arrebanha as massas, é uma loucura, né? Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia uma das marquesas do antigo regime: leve a breca o próximo. Não há próximo. E eu não fui pesquisável, mas eu desconfio que esse Galliani aqui existiu, tá? A E, única. Oi, Fábio, oi. aqui a gente vê, aqui nós tivemos também políticos que se colocaram contra a solidariedade mundial. Se lembra no tempo da ONU que eles diziam que a solidariedade era uma arma do comunismo? Ah, é mesmo, é mesmo. Muito bem lembrado. Não, a galera tá pondo até hoje, né, a ONU como algo do comunismo, do globalismo, né? Esses delírios aí. Tá vendo? Assim, a gente lê a ficção, aí fala, pô, não, mas ó que zoeira legal. Aí vem gente que estraga o rolê da ficção e fala, puxa, como assim, né? A gente tava curtindo quando era só ficção. Vocês não precisam fazer isso com a gente, mas os caras vai lá e faz, né? É, é assim, né? A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. Aqui ele está citando Lacan, a relação sexual não existe. E o Né? narcisismo, né?
Claro que não está citando Lacan, mas olha só que legal que é pensar, né, de encontrar um Lacan aqui, né, escondido aqui, né? Isso aqui eu acho que é puro instinto de pulsão de morte, né? É destruir os laços sociais. Eu vou só É, te usar. sim, sim, né, objetificação extrema, né? O outro apenas como uma projeção narcísica, né? É Sim, total só para me destruição do laço satisfazer. social mesmo, né? A solidariedade é o que une, né? Assim, matar, inclusive a ideia lá que a gente viu no Totem Tabu, né? Quando se mata o pai, é por um bem coletivo de solidariedade dos irmãos, não é? E não vai ter um pai, né? Mata-se o pai para que ninguém seja mais o pai primordial. O pai primordial não pode existir. Quando alguém se coloca no lugar de pai primordial, a gente tá falando do fascismo, né? A gente entra na lógica do fascismo, né? Então não pode haver um pai primordial. Todos são castrados, né? E então assim, mas não é o que ele está colocando aqui, né? É a igreja do diabo, ou seja, todo mundo vai fazer isso porque há um pai primordial que se coloca no lugar do pai, que é o demônio, né? E que, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu ao apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Parte 4 agora, né? É isso? Mais Franjas uma e... vez, Oi, mais uma diga, vez diga. aqui contra a solidariedade, né? Sim, 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 Olha, sim. cada um cuida de si e acabou. É. O mundo demoníaco é o mundo sobrevivencialista? Fica a pergunta. Hashtag fica a pergunta. E aí? Né? Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário, né, corruptos, né, do mundo político, né, restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embraçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria o filho das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe o rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogômano. Roubou-o com efeito às vistas do diabo e foi lá dá-lo de presente a uma muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E enquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se.
O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia. Mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência. Não interrogou, não repreendeu, não triunfou, sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Fim do conto. E aí? O que vocês me dizem? Pode falar, Benja, que eu sei que você quer falar. Eu vou falar então, é o que eu pensei. É essa questão que a gente vem estudando do Freud, né? Sempre dessa ambiguidade, dessa, dessa, dessa questão binária, né? Que a gente carrega com a gente, o amor, o ódio, né? Aquele ódio que ele é recalcado e transformado e sublimado, né? Nas ações civilizatórias, na arte, no trabalho, no amor, né? Então, no amor terno que é transformado, né? Então, essa ambiguidade ela é natural do ser humano. Se você impõe a questão odiosa para ele, essa questão do amor, uma hora ou outra, vai aparecer, porque faz parte da natureza humana, né? Então, como ele diz no final, essa é a contradição humana, né? Imagino eu que seja isso, né? O Marcinho, eu acho que tem coisa para falar aí também. Fala aí, Márcio. Aqui a galera empurra todo mundo na fogueira. Esse negócio aí de não, a galera acusa o Tá outro me, mesmo. Eu vi nos seus olhos. tá me ouvindo aí? Tamo, Você tá me tamo. ouvindo? Sim, sim. É a carona no Benjamin, quando que ele termina dizendo da natureza humana, é o que diferencia natureza humana de qualquer outra natureza, né? E o ponto do conto, você retomou ali no meio falando do Lacan, então eu vou emprestar um pouco do Lacan, não do lacanês, né? Lacan, quando ele trabalhou ali com o Marquês de Sade e com o Immanuel Kant, ele falava do dever, essa lógica do superego, né, quando ele pega pesado, então o excesso de cobrança, né, do dever, e aí ele vai fazer a crítica, só que aí ele compara com o Sardes, que é o contrário, que é mais ou menos o que o diabo faz aí, né? Liberou geral, faz tudo ao contrário. Só que aí cai aquilo que é o civilizatório, né? O cultural. É como se fosse possível, né? Mas a hora que tira isso, é uma regressão ao estado de natureza. E aí, animalesco, perde isso que a gente fala de humano da coisa, porque o humano é ambivalente, né? Ou seja, em prol do id, muito id dá ruim, e muito superego também dá ruim. O eu, que somos nessa cadeia identificatória, somos nós no meio tentando ver em que momento a gente responde de um lado e de outro. E é o que aparece na clínica, né? E ainda bem, porque a gente também está junto ali e muitas vezes a gente pega carona no rolê, né? Na clínica, às vezes a gente se pega, se a gente não tiver bem em dia com a análise também, a gente se pega ali, às vezes pegando carona no rolê dentro da clínica. O cuidado tem que ter. E eu achei interessante, Fábio, porque hoje eu estava num grupo lá, o grupo que eu faço parte, lacaniano, na sexta-feira. E hoje estava falando um pouco por isso que eu retomei o Marquês de Sade lá e o Kant, estava falando um pouco sobre isso e alguém falou, tem um conto do Machado de Assis, tá? E aí mandaram o conto lá e falaram assim, não, esse conto a gente vai, né, Que da ler hora. junto. E aí aconteceu o paciente não vir para a sessão hoje, aliás, mas vem mais tarde. Falei, nossa, deu certinho, agora eu vou cair para dentro que eu quero aproveitar e dar continuidade, dar continuidade nesse rolê. Mas é mais isso,
essa, né, dicotomia, eu falo dicotomia, talvez mais ambivalência, né? Dicotomia é quando a gente pega um dos lados. Ambivalência é entender que a gente tem os dois, né? E que não tem lado, porque sem o lado a gente corre em deixar de ser humano, né? Sem dúvida. É isso. Legal, E que legal feliz essa coincidência, né? A galera falar lá do Contra o Machado, e a gente tá aí, né? A Gisele colocou aqui, essa ambiguidade, ela diz aqui, né? Essa ambiguidade vem com a gente, com as pulsões de vida e morte. A vida é essa peleja ambígua. É legal, né? E eu concordo com o Márcio, em termos de que essa dimensão da ambivalência mesmo, né? Que é uma coisa que grita na gente e que é o que a gente escuta, né? Não só, mas a gente escuta, né? Nos pacientes, né? Porque, enfim, que a gente escuta na gente, né? O paciente vem com uma ambivalência plena, né? E daí é legal que no final das contas a pergunta do paciente sempre fica um pouco em torno daquela coisa de que, olha, como é que eu resolvo essa ambivalência? E olha, então, não vai rolar não ter. Não vai rolar. Vai rolar de você entender as ambivalências que te constituem e você entender as ambivalências que te mobilizam, né? E até muito bem lembrado pela Gisele aqui, né? Eu gosto de pensar a ideia de pulsão de vida como pulsão de laço, vamos colocar assim, né? E a pulsão de morte como a, desfazedora de laços, né? A pulsão de vida nos coloca para a pulsão de vida é roda de violão, né? A pulsão de morte é tocar o violão sozinho em casa, né? É ficar estudando solo, né? Eu falo que nós guitarristas temos essa mania, né? Ficar batendo solo, né? Falar, legal, mas, né? E na hora de tocar em conjunto, como é que é, né? O cara toca. Já teve esse colega, né? Eu sempre tive. Sempre foi um dos medos meus, assim, como músico, assim, falar, não posso me tornar aquele músico que assim toca muito bem para si no apartamento. É preciso tocar para o outro, é preciso entrar na banda, é preciso tocar com o outro para que a música seja feita ali, na hora, e não sozinha. Porque tem muito isso, né? Tem uma tendência, óbvio, tem o mercado contemporâneo, a pandemia, tudo mais, né? A gente vê o guitarrista de computador. Não sei como é que vocês curtem música, produzem música, mas hoje muitos principalmente os jovens, né, são guitarristas de computador, né? Eles têm um computador, a guitarra, aí por plugins você liga a guitarra no computador, ele toca no computador. Mas muitas vezes ele não leva, então ele não tem um amplificador para tocar em público, ele só toca no computador. Aí fala, olha só, mas em público, como é que você faz? Eu não toco em público. Poxa, então você não toca, né? Porque a música é relação, né? E se não tiver relação, poxa, mas, contudo, para você tocar bem em público, é muito importante você tocar no computador. Então, a pulsão de morte, ela tem uma função importante, porque ao desfazer laços, ela te permite com que você, em si mesmo, no teu narcisismo, você construa também. Afinal, né, às vezes acontece, né? Eu já ouvi isso na clínica, né? Do paciente falar, eu sou narcisista, doutor. Eu já ouvi literalmente essa pergunta, eu acho ela o máximo quando ela aparece, às vezes ela aparece. Doutor, pelo amor de Deus, eu sou narcisista. E eu respondo, claro. Aí ele se assusta. Falo, que bom que você é narcisista. Todos somos. O que te salva é teu narcisismo. Tudo bem, ter só ele seria um problema, mas fica tranquilo. Vamos entender essas suas relações narcisistas. Vamos mergulhar nisso daí. Né? A pulsão de morte ela é importante, ela desfaz, né? Ela é preciso. Ela também nos salva da gente se diluir nas pessoas e perder a nossa, aquilo que nos define também. Ela é importante, né? Mas e aí? Mas a gente fica na pulsão de vida ou na pulsão de morte? Só na pulsão de morte a gente está no campo sei lá, da neurose, tá, né, da repetição. E aí? Né? Como é que a gente sai disso? Então, a gente não sai, a gente entra. Né? E daí, é assim, uma coisa que eu conversei com o Benja, que a gente. Tudo isso começou porque eu passei essa ideia do conto, aí o Benja leu. Aí o Benja chegou e falou: Fábio,
puta merda, que louco isso daqui, né? Ele falava, vamos ler com todo mundo, né? E assim, pra mim, esse final que ele descreve de Deus, eu ia pegar uns livros aqui, porque se falar de natureza humana, eu ia mostrar o Winnicott, né? Que tem um livro chamado Natureza Humana, né? Mas aí tá no meio, eu não achei. Aí deixa pra lá. No finalzinho, eu vou pegar aqui que tá mais fácil. O Machado, ele fala ele descreve Deus assim, né? O diabo voa pro céu pra tirar satisfação com Deus, né? Quase como que diz, mano, o que que você fez? O que que tá acontecendo? Você tá me sacaneando, tem espião seu aí, né? E aí o Machado fala assim, né? Deus ouviu com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: Que queres tu? Aí, Márcio, que foi? Do Lacan, né? Que foi? Né? E esse Deus é um Deus analista. E ele termina, né? O Ben já falou, porra, como assim? Terminou o conto agora que, né? E vamos esmagar o demônio? Não, também não. Porque é análise. Mas está suspenso, né? Está suspenso. E aí, o que você vai fazer com a sua. E é legal porque parece que rola um efeito metalinguístico aí. E a gente? O que que a gente vai fazer com as nossas ambivalências? Ah, eu vou arranjar a igreja, a minha igreja é de Deus, a minha é do demônio, a sua. O meu Deus é mais Deus que o seu Deus, né? A gente escuta muito isso daí ditos de outros modos, né? Ah, é como o meu Deus é meu Deus, o seu Deus não é seu Deus, o seu Deus é o meu Deus, você não sabe o nome. Tá. E os seus demônios? Quem são? É um Deus que se apieda do demônio, né? Quase como quem fala, filho, né? É um Deus freudiano, né? E me parece que, será que o Machado criou Freud? É um Né? Deus que mesmo né, é um Deus que mesmo na diversidade procura sempre fazer o laço. Não é? Ele quase que fala pro demônio, não, senta aí, cara, você tá nervoso. Não, senta aí. Não, não é assim que você tá pensando, né? A Gisele aqui, ó, falando em música, que Pedro é música com a morte do Low Borges. Putz, nem falem. Fiquei pensando se aquela intoxicação, me engano, foi a pulsão de morte dele. Ah, olha, o Michael Jackson teve essa questão também, né? As questões medicamentosas têm um limite, as questões do tóxico, óbvio, né? Nem todo tóxico causa morte e tal, mas essa dimensão justamente do limiar, né? Quando você está na lógica da adicção, qualquer adicção, né? Essa é a questão da adicção da droga, da adicção alimentar, da adicção. Qual é o limite, né? É, quanto que eu posso usar, né? É, óbvio, uma busca de superar o limite mesmo, né? Aquela busca do sentimento oceânico, né? Da diluição total, da perda do eu, né? Da diluição do eu diante e a droga convida se não me engano, não é nem tanto o Lacan, é mais a leitura do Jacques Alain Millet do Lacan, né? Que é o mais de gozar, né? Essa busca por esse mais de gozar, né? Leva a esse fenômeno. Não, eu não sei o que exatamente aconteceu com o Lobo Borges, mas assim, alguém que parece que não era tão idoso assim, né? E que é uma morte terrível, né? Que tal ler continua a Gisele aqui, que tal ler um do Guimarães Rosa, até, puta, a terceira margem, hein? É um Deus puro, por som de 73 anos, Gisele, o Lobo Borges? Então, né, hoje em dia não é uma idade, você fala, é muito velho, não, né? E é um grande compositor, né? Recentemente eu estava ouvindo o Clube da Esquina. Eu não tinha prestado a devida atenção, eu acho, no que merece o Clube da Esquina. E assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, não deram 25 Oscar pra esse disco? Como assim? É um negócio que eu fiquei ouvindo. Falei, os caras fizeram rock progressivo com violão, é isso mesmo? Né? Uau, né? Você espera que o cara venha trazer milhões de efeitos pirotécnicos, né? E às vezes com violãozinho e com a voz do
do Milton, né? Que, enfim, a voz do Milton é um sintetizador à parte, né? E é genial, né? Enfim. É, é, Eu, fala-me. eu também vi o Clube da Esquina, É, depois da morte do Lô Borges, então, como tu está falando. Eu fui lá ver, eu vou ouvir esse disco. Disseram que esse disco foi super premiado, né? Mas, Fábio, uma coisa interessante, assim, eu estava pensando, tu estava falando, eu também viajei, nessa questão do Deus que complacente, do Deus que tem pena, inclusive, do diabo nas expectativas frustradas dele, né? Então, eu acho que foi a Gisele que colocou o Deus ali, é puro pulsão de vida, né? Mas, nesse sentido, hoje, isso simbolicamente é muito significativo, porque se a gente for ver hoje, é exemplo de, por exemplo, de incursões policiais, onde entram em locais hostis e assassinam dezenas de pessoas, né? E depois saem desses locais ali, vão para suas casas, comer com as suas famílias, como se nada tivesse acontecido, como se, por pior que sejam as pessoas que morreram, nem todas, eu não posso dizer todas, né, quando acontece uma situação dessa, mas existe uma questão também que são famílias sofrendo, que são situações que a gente não pode esquecer. E essa questão desse Deus, que simbolicamente é um Deus que busca sempre o laço social, né? Que busca sempre o acolhimento, mesmo daqueles que fazem mal para ele, que buscam sempre fortificar a cultura, a civilização contra a pulsão de morte destrutiva, é uma coisa muito interessante colocada pelo Machado aqui, né? Aqui no final do conto. Esse Deus que, no final de tudo, ele é um Deus civilizatório. Ele é um Deus que ele preza pela vida e pelo laço social. Então, eu achei muito interessante esse final nesse sentido. Quando tu estava falando, eu comecei a me lembrar dessas questões que a gente vive, essas monstruosidades que a gente, onde a uhum, monstruosidade não é feita só pelo lado de lá, mas ela também é feita por nós, né, no sentido dessa ambiguidade, onde a gente também carrega essa perversidade muitas vezes, esse narcisismo que destrói laço, né? Então, eu achei aham. muito interessante. Me parece que sim, e me parece que tem e mais assim, uma compreensão. É engraçado que o diabo, na brincadeira do Machado aqui, o diabo ele tem uma síndrome de onipotência muito grande, né? E esse Deus é um Deus analisado, despido, né? E que assim, e é um Deus impotente até, né? Que é meio. Voltando para a cultura pop, é como se o Deus desse para o demônio aquela resposta do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim, né? É coisa que o humano é feito dessa dimensão e é como se Deus dissesse, né? Quem sou eu para dar conta da ambiguidade humana, né? E daí no final das contas o silêncio é o nosso, mesmo o nosso breve silêncio aqui e o silêncio da análise quando se dá, né? Essa dimensão de que, olha, no final das contas, o que impera é uma certa confusão de línguas, né? Como diria o Ferenczi, e que não é possível. Todo nosso anseio de encontrar alguma totalidade, a totalidade do conhecimento, de certa feita, né? Acho que o Ferenczi é muito bom para apoiar essas questões assim de que a nossa arrogância de analista, nosso narcisismo de analista que muitas vezes se dá. Ah, eu entendi o paciente. Entendeu? Você entendeu? Mas o paciente não está se entendendo. Ele está lá para não se entender. E você está entendendo o paciente? Acho que você não entendeu, hein? Você está sendo arrogante só. Será que você entendeu? Então, tudo que é a pessoa na complexidade, você entendeu. Eita, né? Não tem mais coisa aí, não. Você não vê, porque o seu aparato sensível não dá conta. Você-
ou o outro não é mais do que aquilo que você imagina, né? Como é que tá a sua análise, pô, para você achar que você entendeu o outro, né? Se o outro não, né? Essa falta, essa capacidade que a gente tem de sustentar essa falta mesmo, né? E que no final das contas me parece um pouco esse lugar do Deus, né? No final das contas, Deus sustenta a falta, quem não sustenta é o diabo, né? Esse Deus do machado, né? E que Deus é esse? Quem reza pra ele? É um Deus que não é Deus, né? Também, sei lá, né? É um Deus muito crítico da sua própria condição, né? Para quem é onipotente, uau, ele é bem pouco onipotente, né? É, mas é interessante como me parece um convite mesmo a, a esse conto do Machado, ele parece sempre um convite aberto a uma dimensão analítica, né? E inclusive por esse final, que parece que fica em suspenso, né? Que nos gera uma sensação de e agora? E agora? E agora? E agora mesmo, né? O que que a gente vai fazer? Vai fazer, É como né? no Mal-Estar da Cultura, né? Que ele fala, olha, O é, mal-estar da. no final das contas, esse mal-estar faz parte da nossa Constituição. Vamos viver com ele até o É, fim. é isso mesmo, Ben. A gente acabou de ler agora, né? O mal-estar na cultura. E é isso mesmo, né? Como é interessante esse final aqui do texto aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. O mal-estar na cultura aqui, tô na 305. Deixa eu ver aqui o finalzinho. Mas ele vai até. Vai longe. A gente leu. A gente andou lendo uns textos pesados, hein, gente? A gente não brinca em serviço, né? Olha que legal. Olha, obrigado, Benja. Eu vou ler aqui. Tô com a nossa edição que a gente leu lá. O finalzinho do Mal-Estar na Cultura, né? Da Autêntica. Quem tiver aí, página 405. A questão do destino da espécie humana parece-me ser a de saber se e em que medida o seu desenvolvimento cultural será bem-sucedido em dominar a perturbação trazida à sua vida em comum através da pulsão humana de agressão e de autodestruição. Talvez, em relação a isso, a época presente mereça precisamente um interesse especial. Os seres humanos chegaram agora tão longe na dominação das forças da natureza que, com sua ajuda, seria fácil exterminarem-se uns aos outros até o último homem. Aqui ele está em franco diálogo também no Porquê a Guerra, que é aquele texto que ele conversa com Freud, né? Eles sabem disso. E é daí que vem a boa parte da sua atual inquietação, de sua infelicidade e do seu ânimo amedrontado. E agora é preciso esperar que o outro dos dois poderes celestiais, o eterno Eros, faça um esforço para se afirmar na luta contra seu adversário também, imortal, Thanatos. Aí digo eu, né? O que ele está falando aqui é o Thanatos, a pulsão de morte. Mas quem pode prever o êxito e o desfecho? Puta que pariu. Termina igual a Igreja do Diabo do Machado de Assis. Tá? Na verdade, eu tinha pensado em começar apresentando a luta, né? No corner esquerdo temos ele, escritor brasileiro negro de pince-nez e barba farta, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. No corner direito, o enfant terrible da ciência, né? O descobridor do inconsciente, o senhor dos sonhos e dos sortilégios, Sigmund Freud. E a luta deu empate. Apresentar como um vale tudo, né? Machado de Assis e Freud no octógono, né? E é interessante que daí aquela ideia de que, bom, não é à toa que o Freud ganha o prêmio Goethe, não é à toa que a gente pode pensar o Freud de um lugar literário, porque o próprio Freud fala em outros textos dele sobre que a arte é capaz de dizer o que a psicanálise diz, né, de outras formas, né? Eu acho esse encontro com o Machado muito, muito feliz por conta dessa possibilidade.
A Vivi disse aqui, né, que ela falou lá da turma do Clube da Esquina. Tem coisas em Minas Gerais. Não tem só que é jovem de peruca, não. O grande Milton Nascimento. Ah, um rapaz lá, um político lá. E a Lia tem a música do Zé Ramalho, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. É, exatamente, Lia. Tem mesmo, né? A música do Zé Ramalho, né? O Zé Ramalho tem todo um misticismo legal nas músicas dele, né? É, e citando essa do Zé Ramalho, tem uma música minha e do brother Nilo. A gente nunca publicou essa música, um dia a gente publica, chamada A Peleja de Zé Branco e Seu Arnaldo, que a gente fez uma música mítica que tem uma briga entre essas pulsões musicais, que uma é o Jack White, que é o guitarrista, vocalista que era da White Stripes, né? E o Arnaldo Antunes, né? Que é o nosso poeta músico e tal, pensando uma ideia de uma música que brinque do rock com a poesia e tal, né? E tem os cordéis têm muito isso, né? Nessa coisa da luta de Deus e o diabo, né? O próprio Glauber Rocha, né? Com Deus e Diabo na Terra do Sol, né? E que no final das contas parece que parte da ideia do Fausto, né? Que ele até cita no começo, né? Que é a ideia de um professor que aposta a alma com o demônio no desejo de ter todo o conhecimento do mundo. O que é ter todo o conhecimento do mundo se não tornar-se Deus de uma certa maneira, né? Mas, como você vê, vem o Deus no final avisar que o buraco é mais embaixo, né? E que, né? Se no caso da psicanálise aqui, a gente não diria que o buraco é mais embaixo, a gente diria que o furo é sempre presente, né? Não é verdade? Talvez seja essa falta que nos caracteriza. Queridas, queridos, obrigadíssimo pelos nossos encontros de sexta-feira. A gente começa no próximo encontro, Psicologia das Massas, Análise do Eu, não é? Para a gente tentar dar sentido a esse mundo louco que nos habita. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Fica gravado o nosso encontro no canal Cultura Crítica e Psicanálise. E é isso. Obrigado pela presença. Quem gostou, continua na próxima sexta. Todo mundo sempre convidado. Valeu! Abraço, gente. Valeu, valeu.